Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bênção de Deus. Quero deixar aqui registrado, esse é o vídeo de número 460, leitura bíblica, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 34 de 2 Crônicas, isso mesmo, 2 Crônicas, capítulo 34, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes havia oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os ídolos sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então, confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Joate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Também todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionarem todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro.
E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu palavras da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está descrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Aras. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi dito na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram em queimar incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou a minha presença, e eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois, fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 34, ele narra o piedoso reinado de Josias, que assumiu o trono aos 8 anos, buscou a Deus e prometeu uma grande reforma, purificando Judá da idolatria. Ao restaurar o templo, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Josias, ao ouvir as escrituras, humilhou-se, consultou a profetisa Uda e renovou aliança com Deus, adiando o juízo sobre a nação. Esses 33 versículos podem ser assim esboçados ou divididos. Versículos 1 ao 13, piedade e reformas de Josias.
Versículos 14 ao 21, a descoberta do livro da lei. Versículos 22 ao 28, a profecia de Uda. E versículo 29 ao 33, a renovação da aliança. Aqui no versículo 22 ao 28, o rei envia mensageiros para constar a profetisa Uda. A mensagem: calamidade virá sobre Judá devido à idolatria. A promessa: Josias morrerá em paz antes do juízo por ter um coração sensível. Como que nós vamos aplicar esse capítulo nos nossos dias de hoje? Ou seja, 2 Crônicas, capítulo 34, hoje foca no avivamento espiritual através do retorno à palavra de Deus, liderança íntegra na juventude e a necessidade de remover ídolos modernos. Assim como Josias, os crentes são chamados a buscar a Deus cedo, valorizar a Bíblia como autoridade suprema e promover reformas práticas na vida pessoal e na comunidade. Esse capítulo destaca a importância da palavra de Deus na reforma espiritual, a sensibilidade do rei Josias ao temor do Senhor e a misericórdia divina diante do arrependimento genuíno. Aleluia, glória a Deus então por essa palavra, né? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.